Bom dia, turma. Aqui quem fala é o professor Edilson, de Geometria, né? E a nossa aula hoje é para os alunos do sexto ano, né? Nosso assunto de hoje, para o sexto ano, é sobre simetria. O que é simetria? Simetria é quando você tem a comparação entre duas figuras ou mais, né? São os polígonos regulares, ele tem características iguais. Olha um exemplo do dia a dia. Nós temos né, a mão direita sua com a mão esquerda. Se juntarmos as duas mãos, nós temos, né, os dedos iguais. Então, se eles são iguais, mão direita, mão esquerda, tem semelhanças. Isso aqui é simetria. A simetria, ela se baseia justamente com as figuras simétricas, que são os polígonos regulares. Nós temos vários polígonos que nós conhecemos no dia a dia. Nós temos, por exemplo, nós temos o triângulo. O triângulo tem três lados, é a característica fundamental de um triângulo, né? Se ele tem três lados, ele vai ter o quê? Três eixos. O quadrado, por exemplo, o quadrado ele tem quatro lados. Se ele tem quatro lados, ele vai ter quatro eixos de simetria. Se você tiver, por exemplo, um polígono que tem cinco lados, como é o nome? Pentágono, né? Então, esse pentágono ele tem cinco lados, ele vai ter cinco eixos de simetria. Então, esse eixo de simetria significa que eu posso dobrar cinco vezes e ter as figuras lá dentro iguais. Se eu tiver um octógono, o octógono tem quantos lados? 8, né? Então, quantos eixos de simetria vai ter um octógono? Vai ter 8 lados, né? 8 lados. Tá aí. Então, é dessa forma, né? Então, os polígonos regulares é que vai ter esses eixos de simetrias iguais. Mas se eu tivesse uma figura que não fosse regular, né? Será se eu teria esses eixos de simetria iguais? Não, não teria eixos de simetria iguais, né? Então, só vai ter esse eixo de simetrias iguais se eu trabalhar com um polígono regular, né? Vamos imaginar um eneágono. O eneágono tem quantos lados? O eneágono ele tem 9 lados. Se ele tem 9 lados, ele vai ter 9 eixos de simetria, né? 9 eixos de simetria. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com dodecágono, o que é um polígono chamado dodecágono? Ele tem quantos lados? 12 lados. O dodecágono tem 12 lados. Então, se ele tem 12 lados, ele vai ter o quê? 12 eixos de simetria. Um hexágono, por exemplo. O hexágono tem quantos lados? O hexágono ele tem 6 lados. Se ele tem 6 lados, então ele tem 6 eixos de simetria. Na casa, por exemplo, se você tiver uma sala toda quadrada, então a sua sala aí da sua casa, um quadrado, você tem 4 lados, né, da sua sala. Então você vai ter o quê? 4 eixos de simetria, né? 4 eixos de simetria, o quadrado. Mas se você tivesse, por exemplo, um paralelogramo, o paralelogramo tem 2 pares, né, de lados iguais. O paralelogramo é um quadrilátero. E ele sendo um quadrilátero, ele vai ter o quê? 4 eixos de simetrias, né? Por exemplo, o icosságono. O icosságono tem 20 lados. Uma figura, um polígono que tem 20 lados. Ele vai ter quantos eixos de simetria? Ele vai ter 20 eixos de simetria. Não é isso? 20 eixos de simetria. Tudo bem? Tá aí. Todo polígono não convexo tem pelo menos um eixo de simetria? Todo polígono não convexo tem um eixo de simetria? Não. Só vai existir eixo de simetria se o polígono for convexo, irregular. Quando é que o polígono é convexo? Quando ele tem todos os seus lados regulares. Viu? Todos os seus lados regulares. Tudo bem? Então, falou de simetria, falou de lados, falou de polígonos regulares. Os polígonos são classificados
né, como convexo ou não convexo. Ele é convexo quando tem seus lados regulares. E ele é não convexo quando tem os seus lados não regulares, não são iguais. E a simetria ela vai se basear justamente nesses eixos de simetria, pessoal. Então, a nossa aula de hoje, né, foi justamente sobre simetria. Na próxima aula, né, nós vamos tirar as dúvidas e resolver os outros exercícios. Até lá!